Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, reunidos em nome de Jesus. Mais uma vez nessa casa bendita que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. Que nós possamos, na lição de hoje do Evangelho que nós trazemos no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso querido Chico e a lição de Emmanuel, interpretar da maneira mais clara possível. Não talvez para os outros, mas para nós mesmos, porque muitas vezes é difícil entendermos a lição como o outro vai entender. Por isso que a gente lê aqui toda ela, porque o entendimento de um talvez não seja o mesmo entendimento do outro. Mas a gente procura, à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita, trazer o melhor de nós. Mas nós sabemos que é muito difícil entendermos da mesma maneira. E a lição de hoje chama-se Conta de Si. E está em Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 12, a seguinte frase: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E Emmanuel nos ajuda a interpretar essa passagem do Evangelho. E ele diz: é razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivo à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidados de si mesmo. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria dos companheiros ou de determinadas instituições. Todavia, a quem pertencerão de fato os acervos patrimoniais do mundo? A resposta é clara, porque os senhores mais poderosos despreender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal, que tem o homem a ver pelas contas da sua família, da sua casa e de sua oficina? Cumpre-nos, então, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica e posse do lar, as finalidades do agrupamento em que se trabalha, pertencem ao Supremo Senhor. Mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a sua família, com a casa em que se asila, como fonte das suas atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Que lhe compete será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver.
Primeiro, a gente tem que olhar bem o que ele diz, que tudo nós vamos prestar contas ao Supremo Senhor. E muitas vezes nós nos inquietamos pela impossibilidade de melhoria dos nossos companheiros, dos nossos amigos, dos nossos filhos. E nós nos inquietamos realmente. Mas ele diz que nós não precisamos nos inquietar, porque a quem pertence toda a bagagem? A nós. Então, depende das nossas atitudes aquilo que nós vamos dar conta. Mas ele mesmo diz que já que vamos dar conta só das nossas atitudes, então nós não precisamos dar conta da família, dos amigos, do nosso trabalho. E ele diz que não. Nós vamos sim dar conta de como agimos nesses lugares, como nós agimos dentro da família, como nós agimos com os nossos companheiros, como nós agimos no nosso trabalho. Veja que tudo está entrelaçado. Nós não vamos dar conta só daquilo que fizermos para nós mesmos. Vamos dar conta de tudo aquilo que vivemos. Por isso, a cada dia nós precisamos lembrar de como nós trabalhamos essas coisas, como nós trabalhamos a nossa vida em família, como nós trabalhamos no nosso trabalho, como nós trabalhamos com os nossos amigos. Porque nós vamos dar conta de tudo isso. Assim como as coisas que nós sempre pensamos nas coisas que deixamos. Mas o que nós deixamos de verdade é nossa atitude, é a nossa visão de vida, é daquilo que nós preenchemos para aqueles que estão junto de nós. Muitas vezes nós fazemos o esforço inaudito para que uma pessoa haja de tal maneira, mas ela vai tomar conta de si mesma. Ela toma conta daquilo que faz, daquilo que participa. O que nós podemos é auxiliar todos na jornada. E quando nós auxiliamos as pessoas nas jornadas, isso é que fica. Isso é que nós vamos dar conta, de como nós auxiliamos, de como nós trabalhamos em nós o amor que demos, a atenção que demos, o que fizemos com as nossas coisas. Porque muitas vezes nós queremos que o outro se melhore, mas ao mesmo tempo esquecemos de dar ferramentas para que ele se melhore. Então, muitas vezes nós achamos que estamos fazendo certinho, mas não é bem assim. Então, nós precisamos ver que naquele núcleo que Deus nos colocou, nós precisamos trabalhar da melhor maneira possível, com amor, com afinco, com caridade, com benevolência. Por quê? Porque nós precisamos de amor
caridade, benevolência. E tudo aquilo que você necessita é aquilo que você tem que dar. Então, por isso que nós vamos dar conta de nós mesmos, daquilo que fizemos, de como agimos. Mas é melhor que nós hajamos com o outro do mesmo modo que nós queremos que o outro haja conosco. Esses são ensinamentos de Jesus. Por isso nós vamos sim, de maneira que nós daremos conta de nós mesmos a Deus, fazendo o melhor, dando o melhor de nós. E esse é o Evangelho que antecede o Natal. Que nós possamos usar esse dia, esse símbolo de amor que Jesus nos deixou, para distribuirmos esse amor, essa bondade, essa caridade, esse perdão para muita gente, porque é isso que importa. E lembrar que o aniversariante é Jesus, não as guloseimas, não as crianças, não as compras. Que nós possamos ter Jesus em nossos corações, porque Ele precisa nascer em cada coração, em cada um de nós. Que Ele esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.